Você acorda todos os dias ao lado da mesma pessoa há décadas, mas sente como se estivesse dormindo sozinha. O café da manhã passa em silêncio, o almoço transcorre com apenas o barulho da televisão, e à noite vocês se deitam como dois estranhos que dividem o mesmo teto. Se você tem mais de 60 anos e reconhece essa dor sufocante da solidão dentro do próprio casamento, precisa saber que não está sozinha nesse vazio emocional. Durante anos, observando casais que chegaram até mim carregando esse peso silencioso no peito, descobri algo que mudou completamente minha compreensão sobre relacionamentos longos. Existe uma epidemia invisível acontecendo nos lares brasileiros, onde pessoas que prometeram amar-se para sempre vivem como fantasmas uma da outra, presas em rotinas que drenam toda a intimidade emocional. A neurociência do envelhecimento revela dados alarmantes sobre casais que entram nos 60 anos emocionalmente distantes. O cérebro interpreta essa solidão conjugal como uma ameaça física real, liberando hormônios do estresse que aceleram o declínio cognitivo e enfraquecem o sistema imunológico. É como se seu corpo estivesse constantemente em estado de alerta, esperando por um perigo que nunca chega, mas que corrói sua saúde dia após dia. Mas hoje tudo isso pode mudar. Descobri 3 atividades específicas que têm o poder de reacender a conexão emocional entre casais maduros, criando pontes sobre o abismo do silêncio que se instalou entre vocês. Não são técnicas complicadas ou conversas constrangedoras sobre sentimentos. São gestos simples, quase imperceptíveis, que despertam a memória afetiva adormecida e trazem de volta aquele olhar de cumplicidade que vocês perderam pelo caminho. Essas descobertas nasceram de um momento tocante durante uma consulta sobre depressão geriátrica. Uma senhora de 68 anos me procurou porque não conseguia mais sentir alegria, mesmo tendo saúde, casa própria e um casamento de 45 anos. Quando comecei a investigar sua rotina conjugal, encontrei o verdadeiro diagnóstico. Ela não estava deprimida por uma doença, estava morrendo lentamente de fome emocional ao lado do homem que mais amava na vida. O que aconteceu depois dessa consulta transformou não apenas a vida dela, mas revolucionou minha abordagem com todos os casais maduros que atendo. As 3 atividades que vou compartilhar com vocês hoje foram testadas e aprovadas por dezenas de pacientes que recuperaram a alegria de estar junto, de conversar, de sonhar novamente um com o outro. Digite sim agora se você reconhece essa dor em sua vida, se sente que está casada, mas vive sozinha, se quer recuperar a conexão perdida antes que seja tarde demais para resgatar os anos dourados que vocês merecem viver juntos. A história de Margarida me marcou profundamente. Aos 68 anos, ela chegou ao meu consultório com um diagnóstico que já tinha ouvido de 2 colegas: depressão moderada em idosa, medicação antidepressiva, exercícios leves, evitar isolamento social. O protocolo padrão que raramente investiga a verdadeira raiz do sofrimento emocional na terceira idade. Mas quando Margarida se sentou à minha frente, algo na forma como ela segurava a bolsa, como evitava meu olhar, me disse que havia muito mais por trás daquela tristeza aparentemente inexplicável. Ela tinha saúde, uma aposentadoria digna, filhos bem-sucedidos que ligavam regularmente. Então por que aqueles olhos carregavam tamanha melancolia? A resposta veio quando perguntei sobre sua rotina matinal. Margarida acordava às 6 da manhã, preparava café para 2, mas tomava sozinha enquanto o marido lia o jornal em silêncio. 45 anos de casamento tinham se transformado numa coreografia mecânica de 2 pessoas que dividiam o mesmo espaço físico, mas viviam em mundos emocionais completamente separados. O momento mais doloroso da nossa conversa foi quando ela me contou sobre os domingos. Sentavam-se no sofá para assistir televisão, cada um com seu programa preferido gravado, usando fones de ouvido para não incomodar o outro.
A imagem daquele casal, lado a lado, mas isolados em suas próprias bolhas de solidão, me fez entender que Margarida não precisava de medicação. Ela precisava recuperar a conexão com o homem que escolheu para dividir a vida. Foi então que comecei a investigar os padrões de comportamento que levam casais maduros a essa armadilha silenciosa. Descobri que existe um processo gradual, quase imperceptível, onde a intimidade emocional vai sendo substituída por uma praticidade fria. As conversas se limitam a assuntos logísticos, contas, médicos, compromissos. Os sonhos compartilhados dão lugar a preocupações individuais. O toque carinhoso desaparece, substituído por gentilezas educadas entre estranhos cordiais. O mais devastador é que ambos sofrem em silêncio, mas nenhum sabe como romper essa barreira invisível que se ergueu entre eles. Cada um assume que o outro perdeu o interesse, que a idade trouxe uma frieza natural, que é assim mesmo depois de tantos anos juntos. É uma mentira cruel que condenamos milhões de casais brasileiros a viverem seus últimos anos em solidão conjugal. Mas Margarida me provou que nunca é tarde para reescrever essa história. Quando implementamos as 3 atividades que vou compartilhar com vocês, algo mágico aconteceu. Em 2 semanas, ela voltou ao consultório com um brilho no olhar que não via há meses. Não eram mais 2 pessoas dividindo uma casa. Eram novamente um casal redescobrindo a alegria de estar junto. A primeira atividade que mudou completamente a vida de Margarida e seu esposo surgiu de uma observação simples, mas revolucionária. Durante nossa segunda consulta, ela mencionou que sentia falta das histórias que o marido contava no início do relacionamento. Histórias da infância dele, da juventude, dos sonhos que tinha antes de se conhecerem. Essas narrativas pessoais tinham desaparecido completamente da rotina do casal. Foi então que desenvolvi o que chamo de ritual da memória compartilhada. Uma atividade tão simples que pode parecer insignificante, mas que carrega um poder transformador impressionante para reativar a conexão emocional entre casais maduros. A técnica funciona assim. Todas as noites, após o jantar, vocês vão se sentar juntos por exatos 15 minutos. Nada de televisão, celular ou distrações. Apenas vocês 2 e uma pergunta específica que vai revolver memórias esquecidas e criar pontes emocionais sobre o abismo do silêncio. Cada noite, um faz uma pergunta ao outro sobre o passado, mas não são perguntas genéricas como foi seu dia ou do que você se lembra. São investigações íntimas que despertam histórias adormecidas há décadas. Perguntas como: qual foi o presente de aniversário que mais te emocionou quando criança? Ou que música te fazia sonhar quando tinha 20 anos? Ou qual foi o dia em que você se sentiu mais orgulhoso de mim? O cérebro humano está programado para reviver emoções quando contamos histórias pessoais. A neurociência comprova que relembrar momentos significativos libera os mesmos neurotransmissores de prazer e conexão que sentimos na experiência original. É como se cada história compartilhada religasse os fios emocionais que o tempo e a rotina cortaram. Margarida me contou que na primeira noite, quando perguntou ao marido sobre o primeiro emprego dele, algo extraordinário aconteceu. Ele passou 40 minutos contando detalhes que ela nunca havia escutado, gesticulando com uma animação que não via há anos. Ela descobriu que o homem com quem dividia a cama há décadas ainda carregava sonhos, medos e alegrias que nunca tinha compartilhado. Mas o mais tocante foi a reciprocidade. Quando chegou a vez dela contar sobre o dia em que decidiu aceitar o pedido de casamento, ele a olhou com uma atenção que ela tinha esquecido que existia. Não era mais o olhar distraído de quem ouve por educação. Era o olhar faminto de quem redescobre a pessoa amada. A ciência por trás dessa transformação é fascinante. Quando compartilhamos memórias íntimas, ativamos as mesmas regiões cerebrais responsáveis pela empatia e pelo vínculo afetivo.
É como se cada história fosse um pequeno reencontro, uma nova primeira impressão baseada em aspectos da personalidade que o tempo cobriu com poeira. O segredo está na constância e na curiosidade genuína. Não é um interrogatório, é uma exploração amorosa da riqueza emocional que cada um carrega. Histórias que talvez nunca tenham sido contadas, mesmo depois de décadas juntos. A segunda descoberta que transformou a vida conjugal de Margarida nasceu de um momento inesperado durante uma de nossas consultas. Ela chegou visivelmente emocionada e me contou que pela primeira vez em anos tinha visto o marido chorar. Não de tristeza, mas de alegria pura. O que tinha acontecido me ensinou uma lição profunda sobre como reativar a intimidade emocional em casamentos maduros. Na semana anterior, seguindo o ritual da memória compartilhada, Margarida tinha perguntado ao esposo sobre o momento mais feliz da vida dele. A resposta a surpreendeu completamente. Ele não falou da formatura, do primeiro emprego ou do nascimento dos filhos. Falou do dia em que ela aceitou dançar com ele pela primeira vez, numa festa de casamento há 47 anos. Foi assim que descobri a segunda atividade transformadora: o projeto das primeiras vezes perdidas. Uma técnica que consiste em recriar, adaptar ou reviver momentos significativos que marcaram o início do relacionamento, mas que foram abandonados pela rotina e pelo tempo. A neurociência do envelhecimento nos ensina algo revolucionário sobre memória afetiva. Quando revisitamos atividades que nos conectavam emocionalmente no passado, o cérebro não apenas lembra, ele reativa os mesmos circuitos neurais de prazer e vinculação. É como se cada gesto familiar despertasse uma versão mais jovem e apaixonada de nós mesmos. O processo é simples, mas profundamente poderoso. Vocês vão fazer uma lista das atividades que costumavam fazer juntos no início do relacionamento e que desapareceram com o tempo. Não precisa ser nada grandioso ou romântico demais. Pode ser caminhar de mãos dadas, cozinhar juntos, ouvir música abraçados, jogar cartas, ou até mesmo aquelas conversas longas sobre sonhos e planos futuros. Margarida e o esposo começaram pela dança. Eles tinham se conhecido num baile e dançavam regularmente nos primeiros anos de casamento. Décadas depois, a única música que tocava na casa deles vinha da televisão. Então, decidiram dedicar 1 hora do sábado à noite para dançar na sala. Apenas eles dois e as músicas que marcaram sua juventude. O resultado foi mágico. Não era apenas sobre os passos de dança, era sobre redescobrir o prazer de estar próximos, de se tocarem sem pressa, de rirem juntos das trapalhadas. Cada música despertava uma memória. Cada abraço religava um fio emocional que parecia perdido para sempre. Mas a verdadeira transformação aconteceu quando perceberam que podiam adaptar outras primeiras vezes ao presente. Eles costumavam fazer piqueniques no parque quando namoravam. Então começaram a almoçar no jardim de casa nos domingos. Voltaram a cozinhar juntos, uma atividade que tinham abandonado quando ela assumiu sozinha as responsabilidades domésticas. O segredo não está na perfeição da recreação, mas na intenção de reconectar através de gestos que já significaram amor e cumplicidade para vocês. Cada primeira vez recriada é uma declaração silenciosa de que o relacionamento ainda vale a pena, que vocês ainda escolhem estar juntos por amor, não apenas por hábito. A terceira e mais poderosa atividade, que resgatou a conexão emocional de Margarida e revolucionou minha abordagem com casais maduros, surgiu de uma revelação inesperada. Durante nossa 4ª consulta, ela me contou algo que mudou completamente minha compreensão sobre intimidade na terceira idade. Margarida descobriu que há anos o marido guardava pequenas coisas dela sem que ela soubesse. Um bilhete que ela havia deixado na geladeira, uma foto deles que ela pensava ter perdido. Até mesmo o primeiro cartão de aniversário que ela havia dado a ele décadas atrás.
Ele não era frio ou desinteressado como ela imaginava. Ele apenas não sabia mais como expressar o carinho que ainda sentia. Foi assim que desenvolvi a técnica do diário de gratidão conjugal compartilhado. Uma atividade que vai além de agradecer, criando uma linguagem nova de amor entre casais que esqueceram como se comunicar emocionalmente. A mecânica é transformadora em sua simplicidade. Cada um vai manter um pequeno caderno, onde todos os dias anotará uma coisa específica que admirou, apreciou ou se sentiu grato pelo parceiro naquele dia. Não são agradecimentos genéricos como "obrigada por tudo", mas observações detalhadas que mostram atenção genuína ao outro. Pode ser algo como "gostei da forma carinhosa como você cumprimentou a vizinha hoje", ou "me emocionou ver você cuidando das plantas com tanta paciência", ou "sua risada durante o programa de televisão iluminou minha noite". São momentos microscópicos que geralmente passam despercebidos, mas que revelam a personalidade e o caráter da pessoa amada. A neurociência confirma que expressar gratidão específica libera oxitocina, o hormônio do vínculo afetivo, tanto em quem fala quanto em quem recebe. Mas o verdadeiro poder está na observação consciente que precede a gratidão. Para encontrar algo específico para agradecer todos os dias, você precisa realmente olhar para seu parceiro, prestar atenção nos gestos dele, reconhecer sua humanidade novamente. Margarida começou anotando coisas simples. "Gostei de ver você assoviando enquanto tomava banho", ou "me tranquilizou a forma como você conferiu se eu tinha tomado o remédio". Pequenos gestos que ela havia parado de perceber, mas que revelavam o cuidado silencioso que ele sempre demonstrou. O momento mais tocante aconteceu na segunda semana. Eles decidiram compartilhar os cadernos e descobriram que estavam observando e valorizando aspectos completamente diferentes um do outro. Ela admirava a paciência dele com os problemas domésticos. Ele se encantava com a forma como ela cantarolava preparando o café. Duas pessoas que viviam na mesma casa, mas que tinham se tornado invisíveis uma para a outra, voltaram a se ver com olhos de admiração. A ciência por trás dessa transformação é profunda. Quando focamos conscientemente nos aspectos positivos de alguém, retiramos nosso cérebro para enxergar mais qualidades do que defeitos. É como trocar um filtro mental que destacava apenas as irritações cotidianas por uma lente que revela a beleza escondida no familiar. Inscreva-se agora e ative o sininho, porque o que vem a seguir pode salvar sua vida emocional e transformar completamente os anos dourados que vocês merecem viver juntos. Estudos recentes sobre neuroplasticidade em idosos revelaram algo extraordinário que revolucionou minha compreensão sobre relacionamentos maduros. O cérebro mantém a capacidade de formar novas conexões neurais até os últimos dias de vida, o que significa que casais podem literalmente recriar padrões de intimidade emocional mesmo depois de décadas de distanciamento. A pesquisa mais impressionante veio da Universidade de Harvard, acompanhando casais casados há mais de 40 anos. Descobriram que quando parceiros se engajam em atividades que exigem atenção mútua e comunicação emocional, o cérebro produz os mesmos neurotransmissores associados ao amor romântico da juventude. É como se o órgão mais complexo do corpo humano guardasse uma memória celular do amor e pudesse reativá-la a qualquer momento. Mas o que mais me fascinou foi descobrir que a solidão conjugal cria alterações físicas mensuráveis no cérebro. Casais que vivem emocionalmente isolados desenvolvem padrões de atividade cerebral similares aos de pessoas clinicamente deprimidas. A área responsável pela empatia e conexão social diminui de tamanho, enquanto regiões associadas ao estresse e ansiedade se tornam hiperativas. Margarida participou involuntariamente desse experimento natural. Quando começamos o tratamento, seus exames neurológicos mostravam sinais claros de estresse crônico. Após 3 meses praticando as 3 atividades, repetimos os testes.
A transformação foi visível nas imagens do cérebro. As áreas responsáveis pela conexão social tinham se reativado, enquanto os marcadores de estresse diminuíram significativamente. O mais tocante é que essa recuperação neurológica aconteceu em paralelo com a reconexão emocional do casal. Não foi coincidência. O cérebro humano está programado para prosperar em conexão. Quando oferecemos as condições certas, ele automaticamente reconstrói as pontes que o isolamento havia destruído. Isso explica por que casais que implementam essas técnicas relatam não apenas melhora no relacionamento, mas também na saúde física, qualidade do sono e até mesmo na memória. A conexão emocional genuína funciona como um remédio natural que revitaliza todo o sistema nervoso. Compartilhe agora com alguém que precisa ouvir isso hoje, porque essa descoberta pode transformar não apenas um casamento, mas a saúde e longevidade de duas pessoas que merecem viver seus anos dourados em plenitude emocional. Implementar essas 3 atividades transformadoras requer um protocolo específico que desenvolvemos ao longo de meses, observando quais abordagens funcionavam melhor com casais maduros. A resistência inicial é natural depois de anos de distanciamento. Então, criamos um plano gradual que respeita o tempo de adaptação emocional de cada parceiro. A primeira semana deve ser dedicada exclusivamente ao ritual da memória compartilhada. Escolham sempre o mesmo horário, preferencialmente após o jantar, quando a mente está mais relaxada. Comecem com perguntas leves sobre a infância ou juventude, evitando temas que possam gerar conflitos. O objetivo é recriar o hábito de conversar intimamente, não resolver problemas antigos. Na segunda semana, introduzam o projeto das primeiras vezes perdidas. Façam juntos uma lista de atividades que costumavam praticar e escolham uma para recriar a cada 15 dias. Não se preocupem se inicialmente parecer forçado ou artificial. O cérebro precisa de repetição para formar novos padrões neurais de conexão. O diário de gratidão conjugal deve começar apenas na 3ª semana, quando já houver uma base de comunicação restabelecida. Cada um escreve privadamente por 7 dias antes de compartilhar as observações. Isso evita a ansiedade de performance e permite que a gratidão flua naturalmente. O protocolo emergencial é crucial para momentos de resistência ou recaída no silêncio. Quando um dos parceiros demonstrar irritação ou desinteresse, o outro deve pausar as atividades por 24 horas sem confronto ou cobrança. A pressão destrói o processo de reconexão voluntária. Desenvolvemos também sinais não verbais que casais podem usar quando se sentem sobrecarregados emocionalmente. Um toque no braço significa "preciso de um tempo", enquanto uma mão no ombro sinaliza "estou aqui para você". Essas comunicações silenciosas evitam mal-entendidos durante o período de readaptação. Para casais com resistência extrema, recomendamos começar apenas com 5 minutos diários do ritual da memória. Perguntas simples como "qual foi a melhor parte do seu dia?" podem abrir caminho para conversas mais profundas gradualmente. A revisão semanal é fundamental. Todos os domingos, dediquem 15 minutos para avaliar como se sentiram durante a semana. Sem julgamentos ou críticas, apenas observações honestas sobre o que funcionou e o que pode ser ajustado. Lembrem-se que recuperar décadas de distanciamento emocional é um processo, não um evento único. Cada pequeno gesto de conexão reconstrói a intimidade perdida tijolo por tijolo, criando um alicerce sólido para os anos dourados que merecem viver juntos. Comente qual dessas 3 atividades você gostaria de experimentar primeiro, para eu saber como posso ajudar mais casais a recuperarem a alegria de estarem juntos. A jornada de Margarida e seu esposo me ensinou que nunca é tarde demais para reescrever a história de um amor maduro. 6 meses depois da nossa primeira consulta, eles voltaram ao meu consultório para uma avaliação de acompanhamento. Mas dessa vez vieram de mãos dadas, algo que ela me confessou não acontecia há mais de 10 anos.
O que mais me emocionou foi perceber que eles tinham desenvolvido uma linguagem própria de carinho. Pequenos gestos, olhares cúmplices, sorrisos compartilhados que mostravam uma intimidade reconquistada. Não eram mais duas pessoas coexistindo no mesmo espaço. Eram um casal que tinha redescoberto a alegria de estar junto, de dividir não apenas uma casa, mas uma vida emocional rica e conectada. A transformação deles provou algo que a neurociência vem confirmando. O amor maduro tem uma profundidade que o amor jovem não consegue alcançar. Quando casais na terceira idade reconectam emocionalmente, eles acessam décadas de memórias compartilhadas, experiências superadas juntos, uma cumplicidade que só o tempo pode construir. Margarida me disse algo que nunca vou esquecer. Doutora, descobri que não tinha perdido meu marido. Ele sempre esteve aqui. Eu que tinha parado de olhar para ele com os olhos do coração. Essa frase resume a essência de tudo o que compartilhei com vocês hoje. A solidão dentro do casamento não é uma sentença definitiva. É um sinal de que vocês pararam de nutrir o jardim emocional que plantaram juntos. Mas sementes de amor verdadeiro nunca morrem completamente. Elas apenas adormecem esperando pelas condições certas para florescer novamente. Cada dia que vocês passam em silêncio emocional é um dia precioso perdido. Aos 60, 70, 80 anos, o tempo se torna mais valioso que qualquer tesouro material. Vocês merecem viver esses anos dourados em plenitude afetiva, redescobrir a alegria de envelhecer ao lado de alguém que os conhece profundamente e os ama incondicionalmente. As 3 atividades que compartilhei hoje são mais que técnicas terapêuticas. São pontes para reconectar com a versão mais amorosa e conectada de vocês mesmos. São convites para olhar novamente para a pessoa que escolheram há décadas e descobrir que ela ainda carrega surpresas, ternura e capacidade de fazer seus olhos brilharem. Não deixem que o orgulho, a timidez ou o medo de serem vulneráveis roubem os anos mais preciosos que têm para viver juntos. Comecem hoje, agora mesmo, com uma simples pergunta sobre uma memória feliz. O primeiro passo é sempre o mais difícil, mas também o mais transformador. 3 coisas antes de ir. Primeira, se este vídeo tocou seu coração, deixe seu like agora. Segunda, inscreva-se porque toda semana trago formas de aliviar a solidão depois dos 60. Terceira, assista a este próximo vídeo que aparece na tela, onde revelo o erro matinal que piora a tristeza sem você perceber.